alto, APOA e LPA, mitos e verdades. Hoje o meu convidado é o Dr. Renato Jorge Alves. Ele é chefe do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de São Paulo, doutor em Ciências pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP, e vice-presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Renato, que prazer te receber no podcast. Obrigado, Cris. Você faz parte da história da minha formação, né? Foi meu preceptor na residência, então longos anos aí, e desde sempre escutei o senhor falando de colesterol, das dislipidemias, pessoal. A gente chama colesterol, triglicérides de dislipidemia, né? É uma entidade que vai trazer danos ao nosso coração. Então hoje a gente vai ter aqui um expert falando de tudo isso para nós. Doutor Renato, então vamos explicar para o pessoal aí essa questão do colesterol, onde ele é produzido, né? E essa questão de a produção endógena e também o que vem pela dieta, que a gente sabe que é um pouco menos, né? Desse colesterol que a gente tem no corpo. Obrigado, Cristina, pelo convite. É um prazer estar com você aqui e saber que eu participei da sua formação e você já chegou bem longe, é muito bom para mim, né? Falar do colesterol, a maioria dele é produzido pelo fígado, né? Então, pela dieta, é uma taxa bem menor, 30%. O colesterol produzido pelo fígado vai representar 70% do colesterol que a gente tem no corpo, né? Então, as dietas, elas intervêm muito pouco, assim como a mudança de estilo de vida. É bom? É, porque o corpo desinflama com dieta saudável, como a do Mediterrâneo, né? Sim. É melhor do que comer feijoada. E também com atividade física, mas a redução do colesterol é baixa, é de 10% a 15% só. A gente vê isso na prática e muitas vezes eu até deixo o paciente fazer o que ele está querendo fazer. Deixa ele tentar, para né? ele ver que não vai chegar na meta que ele precisa, né? Porque a gente também tem que explicar para os pacientes que existe meta de colesterol individualizada, né? A gente não tem uma receita de bolo, todo mundo vai precisar ter o LDL, né? Então, eu queria também que você explicasse essa coisa assim, o que é o LDL colesterol, o HDL e o triglicérides, que são os mais comuns aí. Depois nós vamos para APOA, LPA e assim vamos, né? Tá bom. Bom, o colesterol total, ele é formado pela soma básica de 3 partículas ou lipoproteínas, que é o LDL, o HDL e o VLDL. O VLDL, ele representa 1/5 dos triglicérides. Os triglicérides é um tipo de gordura que também provoca aterosclerose, mas que está presente geralmente na síndrome metabólica e nos pacientes que têm um sobrepeso ou obesidade. O HDL é o que o pessoal conhece por colesterol bom, o LDL é colesterol ruim. Então o LDL deposita a gordura na artéria e o HDL retira essa gordura e leva para o fígado. E leva de volta para o fígado, fazendo esse serviço. Então, ter um LDL baixo e um HDL alto é bom, mas isso também vai depender, como você falou, é individualizado, né? Nem todo mundo que tem um LDL de 100, para ele é bom. E também a gente achava antigamente que quanto mais alto o bom, melhor. E hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Com certeza. O HDL é uma curva em U. Quanto mais baixo, maior o risco. Quando ele chega nos índices normais, vai de 40, 80, 90, é quando você diminui o risco. Quando ele começa a subir de novo, 100, 120, ele começa a ser aterosclerótico de novo, aterogênico. Então, entendi. É porque há uma mutação nessa HDL. Então, esse HDL muito alto, se ele for disfuncional, acaba acarretando aterogênese. Em vez de proteger, danifica. Entendi. Então, o bom é ele ficar entre 40, 50 até 90, vai, no máximo. E às vezes a gente pega 110, 105, né? E aí eu falo pro paciente, isso aqui hoje a gente sabe que não é tão bom. Quando ele fala aterosclerose, gente, é depósito de gordura nas artérias, né? Que na verdade pode acontecer por diversos motivos. Pelo colesterol, pelo cigarro, pela pressão alta, pelo açúcar aumentado no sangue, né? Então, aqui o assunto é colesterol. E eu uma vez eu escutei de alguém, que eu não me lembro, que o LDL
era a sigla Logo Deus Leva. Para os pacientes não esquecerem, né? Então, os pacientes sempre dão risada quando eu falo, olha, você nunca mais vai esquecer. LDL, logo Deus leva, né? Que é o ruim, né? Ou o diabo leva. Isso também, né? E aí, a gente tem, e esse VLDL, que a maioria das vezes ninguém dá muita bola, né, doutor Renato? Não dá porque você tem o triglicérides, né? Então o VLDL ele não tem muito significado, assim, porque se você tem o triglicérides, basta, né? Porque ele vai estar linkado a ele, né? Exatamente. Então você tem um triglicéride de 100, o VLDL vai ser 20. É tipo então, um quinto. Um quinto. Entendi. Quinto. Então, se o seu triglicérides for alto, o VLDL vai estar alto. Vai estar né? alto. E a gente tem muito comum, gente, a gente tem assim, as alterações mistas, né? O paciente tem o colesterol bom, o triglicérides tudo alto, tudo alterado. Tem aquele que tem só o HDL baixo, né? E tem aquele que tem o HDL baixo e o triglicérides alto, que é bem comum, né? Esse é mais esse comum. perfil. É o perfil do diabético, do renal crônico, do obeso e de todo paciente que tem uma inflamação crônica de baixo grau, que é o que também provoca aterogênese. Então, vou dar exemplos. Lúpus, artrite reumatoide, HIV. Exatamente. Esse é um perfil. No diabetes ficou conhecido como perfil aterogênico do diabético. Ah, tá vendo? TG alto, HDL baixo. E uma coisa também é esse HDL, que é o bom, pessoal, baixo genético, né? Assim, a pessoa pode correr maratona que não sobe. Exato. E a gente vê também os pacientes que usam anabolizante, o HDL lá pro pé. O cara faz aqueles ciclos do anabolizante, aí quando ele tá usando, eu já vi HDL de 6, 12. Depois ele para de usar, aí volta para 30, 40. Então você vê na evolução do exame, e eu falo, olha, você tá baixando o seu ruim aí, né? Então esse bom baixo não tem o que fazer mesmo, né? Não tem. O colesterol HDL baixo, geneticamente, né? Você tem até drogas que aumentam em mais de 100% o HDL, só que elas não se reverteram em redução de desfecho, de infarto, de AVC. Então não adianta, né? Quem nasce com L baixo, realmente o que tem que fazer? Baixar o ruim, que é o LDL. Né? Isso. Porque senão logo Deus leva, né? Então baixa o LDL, porque aí fica próximo do HDL. Existe sempre na cardiologia, na aterosclerose, drogas em estudo. Está sendo estudado uma droga, vamos ver se ela vai vingar ou não. A gente não sabe ainda. Porque na verdade, pessoal, você tem uma droga que diminui um marcador, mas se não diminuir infarto, derrame, necessidade de revascularização, de colocar um stent, fazer cirurgia cardíaca, não faz sentido abaixar. Né? Diferente do LDL. Quando você abaixa o LDL, você reduz a morte cardiovascular. Então, isso é impactante. Isso é impactante, exatamente. E assim, mas ao mesmo tempo, se você tem um paciente sedentário que tem 35 de HDL, e aí ele começa a fazer exercício, desinflama, tem uma dieta mais mediterrânea, às vezes ele consegue chegar no 40, né? Ele dá uma melhorada, ele não fica tão baixo. Eles aumentam, assim, um pouquinho, 20%, 30%, bem, sim, chutando alto, né? Então, 30%, 35%, dá para dar uma recuperadinha. Mas é que nem você falou, atividade física e dieta saudável, né? Porque remédio mesmo, não melhor ele baixar o LDL. O meu HDL, olha para você ver, o meu HDL nunca foi muito bom, ele era 46, aí depois ele foi para 49, fazendo um pouco mais de exercício. A última vez que eu fiz, que eu tô correndo, ele foi para 67. Nem eu acreditei. Achei muito alto. Falei, gente, isso não é tão comum. Não é. Porque, assim, 49 para 67 é muita coisa, né? Melhor medir de novo. Eu falei, mas se ficar acima de 50, bom, né? Eu já tô feliz. Não, 50, né? Porque é a meta para mulher. Porque, assim, pessoal, o HDL para mulher deve ser acima de 50 e para homem acima de 40. Mais uma vez, a gente dá uma lascada na mulherada, porque a gente tem que ter o bom mais alto, né, do que vocês. E até a menopausa tem, né, mas depois aí começa a cair também. Pois é bom você ter falado isso. O colesterol, eu já estudei um pouco disso, assim, a gente sabe que os ovários não vão mais usar o colesterol para produzir hormônio,
né? Porque a base dos hormônios tem colesterol. Mas também eu já li que o metabolismo do colesterol modifica na menopausa por causa da queda do estrogênio, é isso mesmo? É, isso mesmo, porque o estrogênio ele ativa o receptor hepático para retirar LDL da circulação. E aí a mulher perde estrogênio, e esses 20% que ela ganhava, ela perde. Então, em média, uns 20% vai aumentar o colesterol da mulher. Fora outras etapas, né, da vida, porque aí já passa dos 50 anos, tem mais chance de ter hipertensão, diabetes. Então é por isso que o risco da mulher, ele aumenta após a menopausa. E se a menopausa é precoce, que é abaixo de 40, menor ou igual a 40 anos, aí é pior ainda para essa mulher, né? É, porque aí ela vai ficar mais tempo exposta à baixa de estrogênio, Exatamente. com vários problemas aí, favorecendo o sofrimento do coração. Né? É isso mesmo. É muita coisa para nós, viu, meninas? Não é fácil, não, né? Não é fácil. E aí, assim, então, essa questão que hoje a gente fala e que ainda é difícil a gente convencer as pessoas a usar as estatinas, né? Que é a principal droga que baixa muito o colesterol, né? Assim, droga acessível, né, Renato? Porque a gente sabe que tem alguns medicamentos injetáveis, mas é para um público bem específico, aquele cara que já teve, que é muito caro e também a pessoa já teve um evento, aí ela vai investir. Uma pessoa que nunca teve nenhum infarto, nada, não vai gastar 7 mil reais num semestre para um remédio para o colesterol. É difícil a gente, né, ter isso no dia a dia da nossa prática clínica, né? E aí a gente tem o efeito colateral das estatinas, que a gente fala que é baixo e que o povo coloca, que quer achar que é da estatina, mas a gente sabe que não é. Agora veio outras drogas aí que tá ajudando nesse público, né? Mas assim, eu sempre explico para os pacientes o que a estatina faz além de baixar o colesterol, né? Que é um grande benefício, que mudou a história natural da doença coronária, né? Isso é verdade. Até 1994, não tinha nenhum estudo mostrando nada de estatina. Quando apareceu o 4S, um estudo com simvastatina, e os pacientes tinham tido infarto, né? E os que tomaram, que hoje a gente acha uma droga fraca, mas não é fraca. A simvastatina é uma droga moderada. Com 3 meses apenas de uso da simvastatina, 20 miligramas, no máximo 40, reduziu infarto e morte cardiovascular. 3 meses para abrir uma curva. Então, assim, o benefício da estatina é gigantesco. Estatina hoje é um remédio que tem genérico similar, o custo é baixo. Tem no posto de saúde. Tem no posto de saúde simvastatina. Então, assim, o custo é baixíssimo. Até a rosuvastatina, hoje tem muitos genéricos, laboratórios bons que fazem, né? Tem muitos remédios similar bom. E uma vantagem desses novos rosuvastatina é que ele vem junto com a ezetimiba já. Sim. Então, para aquele doente muito alto risco, funciona muito bem. Né? E essa caneta, não é caneta, né? Mas esses injetáveis, realmente, 7 mil por semestre vai dar mais de 1.000 por mês. É caro, deveria ter no SUS, mas não tem. Né? Eu fico até com inveja um pouquinho boa da Reumata, porque tudo quanto é imunobiológico tem no alto custo. E a gente não tem uma estatina melhor, só simvastatina e atorvastatina. Não tem uma rosuva com ezetimiba, né? E outra coisa que você falou dos efeitos colaterais das estatinas, isso realmente é uma panaceia, porque estatina raramente dá efeito colateral. A maioria das pessoas que sentem dor muscular, quando ela para de tomar estatina ou ela entra num estudo e dá placebo para ela continua tendo a dor. A dor não passa. Então, assim, isso a gente chama em medicina, né, de efeito nocebo. Que a pessoa já tem só de pensar. Só de pensar, mas o meu vizinho tomou esse remédio e teve dor. Então tá bom, vamos dar um injetável, R$1.000 por mês. Não, então eu vou tentar. Tem que tentar, tem que tomar, porque é um remédio que reduz morte. Então... E assim, por exemplo, a simvastatina, depois veio a atorvastatina, né, que é mais potente. E depois veio a rosuvastatina. Que é mais potente. Verdade, que é mais potente ainda, né? É verdade que quanto maior a dose, pode dar mais efeito colateral?
Em quem tem o efeito colateral, sim. Eu vou dar um exemplo. Lá na Santa Casa, eu atendo muito doente da reumato, porque a reumato é do meu lado, né? Então, eles acabam caindo para o meu lado. Mas por que eu atendo? Porque eu sei que a inflamação crônica de baixo grau é heterogênica e aumenta risco. Então, eu atendo esses pacientes, se você dá 10 de atorva, ele vai bem, você dá 20, ele vai bem, mas não chega na meta que eu quero, porque é tudo de alto risco. Aí, quando eu passo para 40, aí sente. Ele não suporta, volta para o 20 e ele tolera. Então, é esse público que realmente tem dor, porque tem fibromialgia, tem gordura no músculo, né? Tem miopatia de gordura no músculo, que envolve o músculo, né? Tá inflamado o músculo. Esse povo tem razão de ter. Agora, pegar uma pessoa, né, um médico, que não tem nada, vai tomar estatina porque o colesterol tá alto. Ele não tolera nada. Estatina, fibrato. Então... isso é o efeito nocebo. A gente fala que a pessoa não tem realmente a dor pelo remédio. Eu tenho pacientes na Santa Casa com mais de 80, quase 90 anos, tomando atorvastatina de 80 miligramas e não sente nada. Eu falo para os pacientes, a maioria dos pacientes não sentem nada. Quando o paciente sente, o que eu falo? Eu tento trocar. Às vezes eu troco o laboratório, porque às vezes o sal veio de um lugar ou veio de outro, né? A substância que compra. E a gente também tem a pitavastatina. Né? A quarta opção. Mas é mais fraca, né? É mais fraca. A gente sabe que não controla tanto. Ela equivale, ela tem de 2 e 4 miligramas, ela equivale à atorvastatina de 10 e 20. Então é uma estatina de moderada potência, assim como a simvastatina. Só que ela tem realmente menos evento adverso. O problema é que para os pacientes, por exemplo, que eu trato na Santa Casa, ela não serve. Não chega na meta, né? Para paciente que já teve infarto, também não adianta, né? E mesmo paciente, eu tenho paciente com HIV que tem doença aterosclerótica manifesta e toma rosuvastatina e vai muito bem. Assim. Porque teve uma época que era prioritário, assim, dava uma prioridade de usar atorvastatina nos pacientes com HIV, né? Mas tem um probleminha com as drogas, né? Simvastatina é proibido. Atorva, rosuva. Atorva eu procuro não usar. O ideal seria a pita. O problema é que a pita não tem a potência alta. Aí acaba usando rosuva mesmo. Se o paciente tem uma lesão de tronco, né? Ou uma doença coronária importante, ele vai ter que tentar rosuva. Eu tenho um paciente que toma 10 anos e rosuva 40, hein? Rosuva 40, que é a dose 40, máxima, e pessoal. Nunca teve problema tomando antirretroviral, tudo, e vai muito bem. E a gente, então, assim, as estatinas, além delas baixarem o colesterol, porque elas diminuem a produção no fígado, né? O que elas fazem na placa de colesterol, Renato? Porque assim, gente, tem a placa, né, de colesterol, e aí ele vai explicar, porque isso é o grande ponto, né, Renato, de diminuir os eventos, além de baixar o colesterol. Exatamente, porque você tem a placa e a estatina tira a gordura de dentro da placa. Então ela fortalece a capa da placa. Ela ficando estável, ela não vai romper. Fica dura, né? Ela fica dura, fica com mais cálcio, aparece mais cálcio na tomografia. Mas não tem problema, porque a tua placa está estável, né? A gordura. Se você pegar a rosuva 40 ou a atorvastatina 80, elas mostram em 2 estudos, né? Que diminuiu o volume percentual do ateroma. Então, que é melhor. Né? Então, vale a pena. Então, na cardiologia, a gente tem um ditado que é assim: trate o seu colesterol. Quanto mais precoce, melhor. E quanto mais intensivamente, melhor. Né? Então, você tem 40 anos. Vou ter que tomar um remédio o resto da vida. Comece a tratar agora, que até Alzheimer vai diminuir lá na frente. Porque quando você tem gordura, pessoal, você pode ter pontos de micro AVCs, né? Que a gente às vezes pega lá o paciente idoso, faz uma tomografia por qualquer motivo, você pega lá uns pontinhos, né? Vários pontinhos. O cérebro. Vários pontinhos vão acometer o cérebro. Um pontinho só isolado não, mas um monte vai dar demência. Né? Essa turma vai ter mais demência, porque é uma inflamação crônica também no cérebro. Exatamente. Do sistema de condução, tudo do cérebro. E assim, eu tenho uma conhecida que ela tinha 70% de obstrução na coronária e agora, depois de um acompanhamento de um tempo tomando estatina, a lesão foi para 50%.
não tratou não colocou stent, porque não sentia nada. Sorte dela, né? Estatina baixou 50%, né? É. E o ezetimiba, ele age no intestino, né, doutor Renato? O intestino. Ele diminui a absorção do colesterol. Quando ele faz isso, o fígado entende que falta colesterol e produz mais. É por isso que a estatina junto com a ezetimiba casa perfeito. Entendi. Tem que dar os dois juntos. Mas não tolera a estatina? Tudo bem, dá a ezetimiba com outro. Com pitavastatina, por exemplo. Não, com ácido bempedóico, né? Mas a ezetimiba age no intestino. É que a ezetimiba, assim como o ácido bempedóico, ela tem um efeito baixo. Ela baixa uns 18%, o ácido bempedóico 22%. Essa combinação agora, gente, que ele tá falando, chegou no Brasil, né, em setembro. E assim, eu tô tendo pacientes que baixou 50% do colesterol com ele. Achei ótimo o resultado. Deve ser 10 de dieta, hein? Isso é uma coisa interessante, porque a gente fala, ezetimiba baixa 18%, né? Mas eu reparo em pacientes orientais que baixa mais. Individualizado, né? É individualizado. O sistema gastrointestinal é diferente de uma pessoa para outra. E uma coisa que eu queria te perguntar, quando a pessoa vai fazer o exame do colesterol, eles falam para suspender o álcool 3 dias. E aí, isso tem uma variação muito grande, é uma variação pequena? O que o senhor acha disso? É porque o álcool aumenta triglicérides. Então, não é por causa do colesterol? Não, o colesterol, ele não vai influenciar, ele aumenta triglicérides. Então, se a pessoa deixar de beber 5 dias, realmente vai baixar o triglicérides. Agora, quanto? Ele pode até vir normal. E se ele beber na véspera, pode vir 1000. Então, assim, a coisa é muito distante, né? Agora, uma coisa que eu também oriento, não faça musculação antes, porque vai aumentar CPK. Sim. Então, às vezes, faz um treino antes, CPK dá alta, o doente se assusta. Então, eu sempre doso antes de começar a estatina e depois, para ver se teve alguma alteração. Não é nem preconizado, mas eu prefiro, porque a minha população é muito idosa, então a creatinina não é lá essas coisas. Então, aí tem que pensar na CPK. Nos mais jovens eu nem peço mais. Sabe por quê, doutor Renato? Eles ficam vendo, e aí ficam no desespero, vendo na internet, aí fica, eu falo, não, isso aí não é nada, você treina, né, igual aquelas oscilações das enzimas do fígado, quando usa o remédio do colesterol, uma oscilação normal, né? Porque faz metabolização hepática. Né? Mas você sabe que tem pacientes que têm esteatose hepática e tem um pouquinho de aumento de enzima. Você dá estatina e baixo colesterol, às vezes o TJGP cai. Enzima, tá vendo? Melhora, né? Porque melhora a inflamação do fígado. Né? Então a estatina é um excelente anti-inflamatório. Ela reduz PCR ultrassensível. Então, poxa. Diminui a inflamação, né, gente? Diminui a chance de você ter infarto no futuro. Porque eu sempre falo, se você infartou hoje, a doença começou lá atrás. 20 anos atrás, né? Sim. 15 anos, 20 anos atrás. Senão no útero. Exatamente. Foi acesso e mais. Agora, vamos falar um pouquinho dessas duas outras... outros 2 marcadores aí, que agora tá muito em febre, os pacientes já chegam, doutora, eu quero fazer o LPA, eu quero fazer a ApoB. Então, o que é a ApoB, doutor Renato? É porque a gente colocou na diretriz de setembro. Pronto, já revoluciona. A ApoB é uma substância que ela está presente em todas as partículas que não são HDL, então são todas as partículas heterogênicas. Então, você falar, eu quero tudo que não é HDL, pode pedir a ApoB que você vai ter. Então, tem LPA, LDL, VLDL, tem para todo gosto. Tudo quanto é gordura, assim, de uma forma mais grosseira. Todas as gorduras ruins têm ApoB. ApoB. LPA é diferente, porque LPA a gente não sabe tudo ainda da LPA, mas a LPA, ela é tipo um LDL ruim. Mas a estatina não pega LPA. Sim. E isso é castigo para quem não quer tomar estatina. Então, a LPA, ela não reduz. Está sendo avaliado um remédio, que acho que até o fim do ano a gente vai ter essa resposta. Mas se o paciente tem uma LPA alta, ele deve abaixar o LDL. Porque a LPA, hoje, ele não consegue abaixar. E a outra coisa importante da LPA é que ela é determinada, 90% dela é genética. Então, se você dosar uma vez só e está normal, não precisa mais repetir. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Você já sabe que você não tem essa característica genética aí. Porque ela aumentada é que nem o LDL.
ela é aterogênica, ela dá gordura, faz placa, mas ela também faz trombose. E ela aumenta a chance de AVCI, infarto e estenose aórtica, porque ela calcifica a Calcifica a válvula aórtica. válvula. Então, eu acho que assim, acaba, essa LPA é bom no sentido assim, se o paciente tem uma resistência de tomar remédio, e quando ele faz esse exame e vê que ele tem LPA alto, fala, olha, isso aqui você não vai dominar, você não vai conseguir controlar. O que você consegue fazer? Baixar o seu LDL, porque você vira um alto risco, né, doutor Renato? Em vez de você ser um paciente de baixo risco, vamos supor, com 40 anos, porque você não tem outras comorbidades, você detecta isso aí, você fala, opa, você tem que baixar mais. Ela é um agravante de risco, né? A gente colocou na diretriz, por exemplo, vai um jovem estudante fazer o exame, ele não tem nada, mas a LPA deu alta, ele passa de baixo para médio risco. Tem um paciente... Ele sobe um risco. Que já estratificou uma mulher, já pós-menopausa, não tem nada. Risco intermediário, mas aí a LPA é alta, vai para alto risco. E tem LPA que é tão alta que a gente já vai direto para alto risco. O normal dela, que a gente usa mais, é 50 miligramas por decilitro. Se ela tiver acima de 180, você pode já chamar essa paciente, ou seja, mais de 3, quase 4 vezes, esse paciente já é de alto risco, direto. E quem tem isso, tem que, por exemplo, se a mulher tem, aí os filhos têm que fazer? Tem. Né? Screening em cascata, como a gente faz na HF, PECOL familiar, a gente faz na LPA. Então, pegou um na família. Todo mundo deve fazer. Faz irmão, pai, mãe, ou filho, filha. Tá. Tem que fazer. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que o parâmetro lá da HCOR é 75. Então, ele tava com uma LPA de 268. E tem um estudo que mostra que a LPA acima de 150 é um risco bem maior, né? Nesses percentis, assim, do estudo. O risco aumenta quanto maior a LPA. Mas precisa ver, porque hoje em dia a gente tem duas unidades. A outra é nanomol por litro. A nanomol por litro, na diretriz brasileira, a gente colocou como normal até 125. Mas, por exemplo, se o paciente tem 3 vezes 450, 400, esse paciente tem alto risco direto. Porque é muito alto. É muito alto. Então, aí tem algum problema, né? E é genético. A gente está aprendendo ainda a LPA. A gente tá indo, tá caminhando. É isso aí. Então, assim, é o que eu falo para os pacientes. A gente faz uma vez. E aí, tem-se tido uma conversa sobre... na menopausa, dosar novamente. Porque varia, né? Mas isso ainda não é um consenso, ou não? Ainda não está bem com uma, vamos dizer assim, com uma, na minha opinião, né? Não tem ainda peso assim. Um peso de, assim, isso Evidência. É robusto, evidente. Não. Tá. Eu acho que vale a pena, né? Nas mulheres pós-menopausa, você dosou antes, dosou depois, mas se já dosou depois, pronto, já é pós-menopausa, né? Isso a gente tá aprendendo coisas assim, né? Eu ouvi também sobre isso, mas ainda acho que a gente tem que ter um pouco de cautela para ver se essa LPA muda e quanto que muda. Não sabemos. Então. E assim, por que quando usa estatina, a LPA sobe? Mas sobe pouco. Pouco? Uns 20%? Então, no máximo. No máximo. Não, no máximo. Ou ela não vai fazer nada, ou ela vai subir pouco. Porém, o que você tem que baixar é o LDL. E aí tem que ser estatina. Não tem jeito. Mas, por exemplo, se o senhor tem um paciente que já toma estatina, você pede a LPA, vamos supor, se ela tiver limítrofe, você não vai valorizar tanto, né? Porque ele está em uso de estatina. Não. Agora, se ela estiver muito alta, é verdade que ela é muito alta mesmo. É isso? Eu acho que você suspender ou diminuir a dose da estatina, você está até aumentando o risco desse paciente. Então, exatamente. Sim, olha, subiu um pouquinho. Existem drogas que diminuem, mas é pouco, como o inibidor de PCSK9, né? Outra que é a injeção, Ela baixa 27%, mas quem tem 500 de LPA, 27 não vai fazer nada. Sim. E se tem 500, vai para 550 se tomar estatina? Não vai mudar muita coisa. Mas você vai baixar o LDL, mas né? O LDL circulante, baixa. Que não vai depositar, Exatamente. Que vai diminuir a placa, que vai diminuir a inflamação na placa, né? É o risco-benefício. Porque eu sempre falo para os pacientes, né? Às vezes as pessoas acham que o infarto é que a artéria vai crescendo, o entupimento vai crescendo até entupir. E não é isso. A placa rompe.
a placa tem uma erosão, uma feridinha. E aí o evento acontece. O conteúdo de gordura cai na corrente sanguínea e forma um coágulo, um trombo e infarta. Né? Então você pode ter uma placa de 30% e ter um infarto. Se você está inflamado, por exemplo, é uma fissurinha. Agora, às vezes um idoso tem uma placa de 70% e nada acontece, porque ele usa a estatina um tempão, tá ali calcificada, durinha, ele faz o exercício dele moderado, aí você pega um cara de 40 anos, que tá todo inflamado, que não faz nada e vai jogar bola no final de semana e esquece que tem coração. E morre. E morre subitamente. É isso que acontece, né? A gente está migrando agora depois da diretriz, do termo terapia com estatina de alta intensidade para terapia hipolipemiante de alta intensidade. Porque hoje a gente sabe que se a gente associa remédio com a estatina... É uma beleza, né? Potencializa muito. Claro. Então você dá estatina, dá ezetimiba e ainda entra com inibidor de PCSK9, vai para quem pode também, né? Porque... é uma covardia falar que vai dar para todo mundo. Esse medicamento que ele está falando, gente, é um injetável. Subcutâneo, né? Que abaixa muito, mas na prática, eu tenho um paciente que toma. Eu tenho pouco, mas porque, olha, a maioria que eu tenho é médica, porque eu não tolero estatina. E esse paciente que eu tenho, com 37 anos, ele colocou um stent, ele tinha aquela alteração de colesterol genético, o colesterol dele era 400. E aí, as filhas dele, bebezinha, já tinha 200 e tanto de colesterol. E a menina dele hoje tem 10 anos, já toma rosuvastatina. HF. História familiar bem importante, né? Então, assim, mas na prática, eu acho que hoje melhorou, né? Porque agora, pessoal, tem um medicamento que veio no mercado, eu vou até falar o nome, porque só tem ele no mercado, que é o Nustendi. Então, ele é ezetimiba com ácido bempedóico. Então, é uma opção para aqueles que têm a intolerância da estatina, mas também pode usar a estatina mais ele, né, Renato? Que seriam 3 drogas, né? É assim, né? O ácido bempedóico com ezetimiba foi testado num estudo chamado CLEAR, né? E esses pacientes eram intolerantes à estatina. Então, eles não aguentavam, né? Eu, por exemplo, botei um Zint no estudo, eu fui investigador, porque ela é fácil. Sim. Mas assim, rosuvastatina 5, Pita 2 miligramas, Atorva 10, Simva 20. Dose pequena. Tudo pequeno, o cara não conseguia. Aí... quando você dá o ácido bempedóico e nem todos tomavam ezetimiba, né? Mas a maioria, porque já eram intolerantes, né? Havia uma redução importante a PCR, para mim, que foi o que chamou mais atenção, que a PCR reduziu 20%, então reduziu a inflamação, e reduziu desfecho, mas não morte, mas desfecho composto, quando você junta tudo, infarto, AVC. Agora, para você, o ácido bempedóico fez com que o LDL reduzisse em torno de 22%. Quando você dá uma estatina mais potente, o que acontece? A eficácia do ácido bempedóico cai. Então, assim, cai, entendeu? Então, entendi. Assim, eu estou tomando estatina de alta potência, com ezetimiba, vale a pena incluir ácido bempedóico? Não. Olha, se você quer reduzir 12%, vale. Agora, isso tem um custo. Agora, você quer reduzir 50%? Vai ter que ir para o inibidor de PCSK9. Né? Porque assim, a gente vai acabar dando essa combinação ácido bempedóico e ezetimiba para os intolerantes, né? E aqueles que toleram um pouquinho, vai muito bem. Mas aquele que toma uma Atorva de 80, não tem estudo mostrando que isso vai... eu não acredito. Né? Agora, baixa mais. Mas quanto? É pouco. Mas, por exemplo, naquele paciente que já infartou, que às vezes antes, ezetimiba, mais a estatina em dose máxima não ficava na meta, associando ácido bempedóico pode entrar na meta. Pode, né? Porque falta pouco. Falta 12, pouco, né? 20, né? Mas para esses muito, né, doutor Renato? Não essas drogas mais modernas. Porque a gente tem esse que ele está falando e a gente tem um outro que é uma injeção semestral, que veio agora, né? Que é esse preço de 7 mil, né? É caríssimo. Por semestre. E o outro, que é o Repata, né? A cada
15 dias, né, que toma a A injeção. cada 15 dias, né? E o Inclisiran cada 6 meses, Que é o Cibrava, que é baixa aí, vai uns 56%, 50%, 45%. É uma bela reduzida. Diminuição, Então, sim. esses medicamentos, assim, se você precisar, o LDL está 100, tem que chegar em 50. É maravilhoso. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Agora, tá 70, tem que chegar em 50. Aí eu acredito que o ácido bempedoico funciona. Porque também você vai gastar tanto para baixar tão pouco, né? Pois um custo muito alto. O custo é né? muito alto. E assim, os pacientes falam, doutora, eu já ouvi dizer que o remédio do colesterol causa Alzheimer. O senhor já deve ter escutado isso, né? Previne, né? Previne Alzheimer. Quanto mais cedo tomar remédio, você reduz a gordura, a inflamação, a aterosclerose. Isso serve para o cérebro também. É claro. Menor o risco de demência. Porque, na verdade, o que eu falo para os pacientes? A gente está vendo os grandes vasos, né? Quando você faz um Doppler da carótida, você faz um exame, Coronário. Mas você não está vendo os mínimos vasos do cérebro, os vasos bem pequenininhos. Micro. Então, eles não vão receber uma oxigenação adequada se tiver placa, porque não vai ter nem como passar nada. Então, você fica com aqueles... Você vai tendo aqueles pontinhos ali que a gente falou. Então, isso vai gerar lá na frente demência por doença crônica mal controlada. Hipertensão, colesterol alto, o cigarro. É o né? conjunto heterogêneo. O conjunto, o combo, né, Renato? O combo faz com que aumente o risco de demência, né? Que é muito genética também, mas aumenta o risco. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do remédio específico para o triglicérides, né, que são os fibratos. Porque, na prática, quando o triglicérides não é muito alto, a gente tratando com estatina já melhora. E as mudanças de estilo de vida que impactam muito, né? Exatamente. Mas a gente tem medicamentos específicos para o triglicérides. E quando que a gente deve usar? Você deve usar fibrato quando você tem um risco de pancreatite. Então, em torno de um triglicérides acima de 500, você já começa a aumentar o risco de pancreatite. Abaixo, ele pode estar até alto, porque o normal é 150. Mas o benefício da estatina é tão alto que você acrescentar fibrato, isso já foi tentado diversas vezes, nunca deu certo, nunca deu resultado positivo. Sim. Ou seja, o doente já está com estatina e dá fibrato. Reduziu o infarto? Não. Então, para quê? Entendi. É um remédio a mais sem ter grandes benefícios. Pode ainda dar efeito colateral junto com a estatina, né? E agora, quando você tem, 600, 800, passou de 500, atento, então... E o fibrato, ele reduz até 50% os triglicéridos. Mas os triglicéridos podem reduzir 100%. De onde vem os outros 50%? Perda de peso, dieta, exercício, que é o lado ruim. Mas é um lado que melhora você muito pode fazer, os triglicéridos. né? Que dá para fazer de graça, né? Quer dizer, de graça não, que a dieta sai um pouco cara, né? Sai cara, né? E o ômega 3, que não abaixa colesterol, a gente já sabe... E que eles falam que se fala que acima de 500 de triglicérides, você pode associar o ômega 3, mas a maioria das pessoas também não usa a dose que precisa do ômega 3, né? Exatamente, porque a dose para baixar triglicérides tem que ser 4 gramas. Eu não conheço ninguém que toma 4 gramas, porque o cheiro de peixe muito, fica na boca, é ruim, a pessoa não tolera. E ainda é caro. Para tomar 4 comprimidos por dia? Não, e às vezes a pessoa fala, estou tomando 4. Se você vai olhar, esses 4 tem 250. Na verdade, ele está tomando 1 grama. 1 grama. Não, então, ômega 3 que tem no Brasil não serve. E o ômega 3 lá fora é controverso, também não está bem convencido isso. Mas se você tem, por exemplo, eu dei para uma gestante que tinha pancreatite e ela não tomava nada. E como ela ficou grávida, que eu sei que os triglicéridos vão aumentar e o risco vai aumentar muito, aí eu dei 4 gramas de ômega 3. E aí ela tomou 4 gramas. E ela passou a gestação inteira sem ter pancreatite. Mas assim, isso é um caso isolado. Assim, eu não lembro de ter usado de novo. E isso já faz uns 4, 5 anos. Entendi. Então, tá vendo, gente? A gente está desmistificando algumas coisas aqui, trazendo assim, o que a ciência fala, o que os estudos, a experiência clínica, né, doutor Renato, sua aí, de anos estudando, né, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, esses novos marcadores aí, que não são novos, mas eu acho que é novo para a população geral, né, os pacientes querem fazer, né, querem saber o seu risco.
Mas eu acho que tem um ponto bom hoje. A gente tem recebido pacientes mais jovens, preocupados com check-up, com 25 anos, com 30 anos, né? E não estão deixando só a partir dos 40. Estão vindo mais cedo. Eu acho que isso, assim, essa mídia, tudo que a gente tem, o acesso à informação, está fazendo com que as pessoas busquem um pouco mais cedo, né? Então, eu acho que... e o nosso papel é esse, trazer a informação, mostrar, né, desmistificar aí essas... Porque tem alguns profissionais que, infelizmente, fazem um desserviço na internet, falando mal das estatinas. Inclusive na internet. Na internet. E cardiologista. E falando coisa errada de colesterol. Isso é muito ruim, né? Muito ruim, né? Bom... O senhor acha que faltou dizer algo que o senhor queria apontar? Não, só assim? que eu acho que os mais jovens estão procurando mais, porque eles têm visto que na população deles tem havido, um infartou lá, o outro... Então, aí, por quê? Porque fuma, porque usa anabolizante, porque é obeso... Mas eles começaram a se ligar nisso e começaram a procurar mais cedo, né? Eu também tenho pacientes jovens que me procuram. E eu acho interessante. Eu acho que quanto mais cedo começar, melhor a prevenção. E eu acho que o nosso papel, assim... eu sei que muitas vezes, né, a gente tem que falar, explicar, mas assim, quando a gente explica para o paciente o que acontece, que não melhora só com dieta... Deixa ele tentar, se ele é de baixo risco, fazer a dieta dele para ele ver que não deu certo. Teve um paciente que voltou revoltado, doutora. Eu falei, deixei você ver que não ia dar certo. Aí agora você toma um remédio e fica convencido. Porque também é difícil você tomar uma medicação que você não está tão feliz com aquela decisão. Eu acho que quando você define que aquilo ali é necessário e é bom para a sua saúde, é muito positivo. Então a gente tem que mostrar os prós e os contras, o que a ciência mostra. E ele falou assim, não, tudo bem, você não quer tomar? Tudo bem, mas às vezes daqui 5 anos você já vai ter uma placa na carótida, que você não tem hoje. Né? Decisão compartilhada. Decisão compartilhada. E não assim, não, tem que tomar. Não é assim. A gente precisa ter tempo de explicar isso. Tem que explicar, tem que mostrar, tem que ver de onde vem o colesterol, que não é só escolhas, né, do dia a dia. Eu acho que isso acaba o paciente sentindo confiança, porque ele fala assim, o médico sabe o que ele está falando. Ele tem categoria para falar, ele sabe o que ele está falando. Quando ele confia é mais fácil. Né? Ele entende, você pergunta, você explica. Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu li no Google isso, mas é isso. É isso mesmo. E o que não é fato, eu vou lá e falo, olha, não é bem assim, vamos lá, deixa eu contar a história, né? É isso aí, né? Doutor Renato, queria te agradecer mais uma vez. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Lembrando aí da nossa discussão dos casos na residência, o estudo 4S da simvastatina, a gente apresentou lá, lembra? Na residência. Falamos, né? Até hoje eu falo. Então, assim, eu fico muito feliz a gente poder ter esse bate-papo hoje, depois de tantos anos. Agradeço mais uma vez sua contribuição aqui no meu podcast Construindo Saúde. Eu que agradeço o convite, Tininha. Foi um prazer. Muito obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.